Fala galera, beleza? Estamos aí com o nosso quarto episódio da nossa série sobre gerenciamento de TI. Hoje nós vamos falar sobre implantação. Estou com um convidado especial aqui hoje, o Mr. Alisson. Ele é nosso gerente de implantação, é ele quem cuida desse setor. Primeiramente, muito obrigado por estar participando com a gente aqui, Alisson. Bom, qual que é o nosso bate-papo aqui hoje? A gente tem muita coisa para falar de implantação, né? Mas eu acho que a gente poderia começar aqui explicando para vocês como que funciona esse setor aqui dentro da VR System. Eu gosto de trabalhar um pouco com exemplo, Alisson. Eu acho que, a gente aprende muito vendo como os outros funcionam, e aí você vai pegar as ideias que os outros fizeram, que às vezes você vai fazer exatamente igual, porque nem tudo que está aqui vai funcionar com todo mundo, mas te dá uma base para você começar, né? Bom, o que eu queria trazer para vocês aqui, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, é sobre o fluxograma. Mas antes da gente entrar nesse fluxograma que o Alisson criou, explica pra gente aí, Alisson, porque muitas vezes tem alguns parceiros que eles às vezes nem tem um setor específico de implantação. Às vezes é realmente complicado. O cara tem às vezes 4 técnicos, como é que ele vai criar um setor só de implantação? Às vezes não tem demanda para isso. Mas, apesar dele não ter uma equipe exclusiva de implantação como a gente, dá para ele criar um processo de implantação. E é isso que a gente vai bater nessa tecla aqui. Mas antes da gente chegar lá, explica aí a necessidade de se ter um setor de implantação, por que isso é importante e o que você pode falar um pouco sobre implantação para isso. Então, é legal entender que realmente a implantação é um período muito delicado ali do cliente, né? Então, é muito natural que o cliente está vindo, às vezes, migrando de outro sistema, então o sistema ainda está lá instalado, o sistema antigo dele, e é legal a gente ter um pouco de cuidado com ele durante essa etapa, porque qualquer fator pode ser predominante ali para ele querer voltar para o sistema antigo. Então, é importante a gente ter muito cuidado ali na hora de cuidar desse cliente, de atentar ali nos atendimentos, e é parte da implantação mesmo a gente ter realmente esse domínio ali sobre o cliente, sobre as funcionalidades dele, e garantir que ele tem acesso a todos os recursos que fazem sentido para o negócio dele no final. Então a gente vai contribuir positivamente ali para o LTV do cliente, né, que é o Lifetime Value. Pode ser que depois dê uma aula disso daí. E também a gente reduzir com certeza o churn no geral, né, que é a taxa de cancelamento do cliente. O que a gente mais quer na implantação é fazer com que a base do cliente seja muito bem solidificada. Então a gente vai entregar para ele todos os recursos que ele precisa, vai garantir uma boa experiência para ele, e dificilmente esse cliente, entendendo toda a funcionalidade do sistema, vai querer migrar para outro sistema. Então é bem importante essa etapa aí. Então, até o que o Alisson falou, essa parte da implantação, né, Alisson, é uma parte muito crítica, porque o cliente está se deparando com uma tecnologia nova, um produto novo, e ele precisa de um atendimento diferente do que teria uma pessoa que já conhece o produto, né? Então, você tem um cliente que está lá trabalhando contigo há 5 anos, 3 anos com o sistema, você já presume que ele tem uma bagagem. O cara está começando ali uma coisa nova, então acaba tendo um atendimento assim, diferenciado mesmo naquele início, né? E aí, o Alisson ele começa fazendo aqui um processo de instalação a fazer. Então, como que funciona esse... A gente vai passar um a um desses itens mais ou menos, né? Mas ele começa aqui com contato inicial, né, Alisson? O que seria esse contato inicial? O que você busca ali nesse primeiro contato? É com o cliente? Como é que é? Com qual setor que é isso? Então, acontece depois que ele sai ali do financeiro, né? Então, o cliente foi ali, acordou com a gente o contrato, aceitou ali os termos do contrato, ele assinou mesmo. Aí, passou dessa etapa, o financeiro manda esse cliente pra gente, onde a gente começa realmente a conversar com ele. Aí nessa etapa, geralmente, é o supervisor de onboard que faz todo o contato com o cliente, tenta agendar com ele um kickoff, mas também a gente deixa, pode perceber ali que tem um sim ou não no fluxograma, porque a gente deixa essa etapa muito flexível. Porque tem clientes que são precisam do sistema quase que para ontem, né? Precisa de muita urgência. Às vezes emitir uma nota no mesmo dia, enfim. Então a gente deixa essa etapa um pouco mais flexível. Só desculpa de interromper, tem alguns parceiros nossos aí que são, às vezes pode ser um termo novo. O que seria um kickoff? Explica aí mais ou menos. O kickoff é uma reunião que acontece ali entre os stakeholders, que são as pessoas interessadas no projeto. Então vai ter uma reunião minha com o cliente para a gente realmente traçar as expectativas dele com o uso do sistema. É sempre importante, às vezes a gente não consegue fazer ali no começo, né, igual tá ali, a gente tem uma etapa do não, mas geralmente a gente quer fazer ali no primeiro momento, para a gente com certeza traçar todas as expectativas dele e conseguir alcançar essas expectativas também. Dá um exemplo de por que você não faria um kickoff, por exemplo. É igual eu falei, às vezes o cliente chegou, o comercial já vira para mim e fala: Alisson, o cliente está querendo emitir nota para ontem. Aí beleza, a gente vai lá, já faz a instalação, configura ali, de repente já cadastra o produto que ele precisa emitir aquela nota e emite ali para o cliente na hora. Às vezes tem aquele cliente que procura a gente na sexta para inaugurar a loja na segunda. Acontecer, aí a gente tem que corrigir. Acaba que a gente tem que deixar essa etapa flexível, porque a gente entende que existem diversas
segmentos, diversas situações ali que a gente precisa atender. Tranquilo. Aí vamos supor aqui, vamos dizer que você fez um kickoff, fez uma troca de ideia ali com ele, você faz esse mapeamento aqui. O que seria esse mapeamento aqui? Ele tem a ver realmente com as estruturas do cliente, com os módulos que ele contratou, com se ele tem integração ou não. Mas ele falando sobre estrutura é basicamente quantos computadores ele tem no negócio dele, se ele usa algum outro tipo de equipamento, de outro hardware que vai atender ali o software junto, né, balança, se ele tem busca preço, essas coisas que vai tudo ali ajudando na integração do sistema. Né? É meio que como se estivesse montando um health score do cliente, seria mais ou menos isso nessa parte de mapeamento aqui? Mas eu não sei muito bem não. Aí eu acho que essa parte aí pode ser que seja, né? A gente pode falar um pouco sobre Health Score com eles no próximo vídeo, né? Aí, ó, se inscreve aí na nossa série que você vai saber o que é Health Score, que é uma parte fundamental aí para a gente ter esse acompanhamento do cliente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aí você foi lá, levantou, fez o mapeamento do cliente, viu as máquinas. Quem passa esse mapeamento assim, pô, o micro precisa de um upgrade no micro? É geralmente o comercial ou é vocês que fazem essa pegada lá? O comercial passa para a gente, geralmente, com os computadores a gente tem que instalar, mas geralmente a gente acessa ali o micro junto ali com o cliente, né, pede os acessos remotos, que essa primeira etapa é bem feita ali online, então, e verifica se está dentro dos requisitos mínimos ou não. Se não tiver, o cliente realmente vai precisar passar por uma adaptação ali da hardware dele. E aí vem na parte da instalação aqui, né? Essa parte da instalação, geralmente o cara que faz a instalação já começa o treinamento, ou você pega um dia, instala e num outro você começa o treinamento, assim, um outro dia agendar? Mesmo, né? Então, a pessoa que faz a instalação geralmente não é o técnico que vai fazer o treinamento, porque a gente tenta focar os técnicos de treinamento realmente para ficar aplicando o treinamento. Então, muitas das vezes, né, a mesa dele fica vazia quase que o dia todo na sala ali, porque o cara está dando treinamento em clientes. Então, essa etapa de instalação geralmente é efetuada ali por um técnico interno mesmo, que pega ali, conversa com o cliente e vai acessando os micros, instalando tudo online, de uma maneira que... E aí você geralmente marca com ele aí nesse incluir na agenda. São 3 tipos de atendimento que a gente faz aqui, né? A gente faz treinamento seja presencial, né, ali no momento do treinamento. Pode ser presencial, a gente vai até o cliente, pode ser o remoto, que é ali pelo Google Meet mesmo, a gente faz o acesso remoto com o cliente, vai ensinando ele a usar o sistema. Ou aqui na VR mesmo, que o cliente vem aqui, toma um café com a gente dá o treinamento para ele, é bem interessante. Isso aí, quem passa para você o tipo é o comercial, né? Que aí que tem uma diferenciação de preço, né? O comercial vai dirigir o que vai ser a modalidade. Um dia a gente fala do comercial aqui. Mas vamos lá, continuando aí na nossa pegada, a gente tem um sistema instalado aqui, né? Que aí o cara, fez lá a instalação do sistema e aí começa esse checklist board. O que é isso aqui? Dentro do back-office, a gente tem acesso ali ao card daquele cliente. Naquele card eu coloco um checklist mesmo do que precisa ser executado durante a instalação do sistema. Então, às vezes, configurar um certificado digital, colocar a logo da filial do cliente ali junto. A gente tem que ir colocando marcando esses cheques ali para ter certeza que a instalação foi concluída com sucesso e não falta nada. Você faz geralmente esse checklist personalizado por segmento ou por enquanto no momento está um... Para a instalação a gente não tem algo para segmento, a gente só separa entre módulos. Então, se o cliente utiliza o Gourmet, a gente tem um checklist. Se o cliente utiliza o PDV, a gente tem outro checklist, que são configurações diferentes. Mas ali, realmente... Isso. Aí a gente tem essa etapa aí, realmente, de fazer o cardápio do cliente, enfim, essas situações aí. Então, seguindo aqui, estamos com o sistema instalado, né? Que geralmente não é o mesmo dia que você faz a instalação, que tem até uma vantagem sobre isso, né? Que aí você não pega um técnico que tem uma bagagem maior para treinamento, o cara tem uma experiência maior em treinamento, que é difícil de achar, do que um técnico para poder instalar o sistema é mais fácil. Geralmente você coloca para instalar o sistema o quê? Os novatos? Com certeza. Ou se tiver alguém mais livre ali no atendimento, ele pega e faz a instalação, ou realmente uma pessoa que entrou, sei lá, em uma semana já consegue instalar, porque é o primeiro treinamento do técnico que entra aqui é instalar o sistema na máquina dele. Então é uma coisa que ele já vai saber fazer, então é uma etapa bem simples que ele pode instalar. É uma boa etapa para você treinar um novato aí, né? Beleza, aí sistema treinamento marcado, né? A gente vai fazer a rotina do treinamento. O que seria isso aqui, rotina do treinamento? É aquele checklist board que você marcou? Não tem nada a ver com isso. A rotina do treinamento, a gente tem realmente uma listagem do que precisa ser aplicado em cada tipo de treinamento. Então, vamos supor que a gente tem ali o treinamento de cadastros, né? Então, o técnico tem que passar para o cliente. Cadastro de produto, entrada de nota, tem que cadastro de cliente, de funcionário, cliente. Então, é um treinamento ali que ele tem que seguir essa rotina certinha para cada tipo de treinamento. E antes do treinamento tem essa etapa aí, que é o revisar clientes. E aí, o técnico, antes de chegar no cliente,
precisa saber que tipo de cliente ele está indo visitar. Então ele tem que realmente acessar o card do cliente, saber qual que é ali o segmento daquele cliente, quais são os treinamentos que ele precisa passar para aquele cliente certinho. Tranquilo. E aí no primeiro treinamento a gente verifica as pendências, né? Que aí seria se tivesse pendência lá no treinamento em si, né? A gente sempre pede alguma coisinha ali a mais, né? Então o técnico traz pra gente ali pra gente verificar se dá para ser feito ou não, se é uma outra configuração. A gente tenta buscar entender isso daí. Nesse momento ele sai do status de treinamento marcado e vai para um treinamento em andamento, né? Começa o processo da implantação efetivamente ali na questão de treinamento, né? O processo já começou lá atrás. E aí tem essa parte aqui do Customer Support, que é tipo assim, o suporte ao cliente. O mesmo técnico que vai lá na rua treinar o cliente é o mesmo cara que vai responder ali a dúvida dele? Pode acontecer, tá? Se a gente tiver com a agenda um pouco mais flexível ali, com menos demanda de atendimento, pode acontecer de ser o mesmo rapaz que vai atender lá aqui. Mas, geralmente é uma equipe interna realmente que está ali para ajudar a atender ali no chat, ajudar o cliente pelo chat. Em resumo, se o comercial estiver trabalhando direito, nunca vai ser ele, né? Pelo menos nesses últimos 2 meses não está sendo ele, com certeza. Mas assim, aí esse técnico que faz esse acompanhamento com o cliente, ele tem que ter uma pegada, que é o que a gente falou, né? Um pouco diferente do técnico que vai lá e o cara tá usando o sistema há 3 anos já, quer tirar uma nota de devolução, nunca viu o sistema. Ele é uma pegada mais de abraçar o cliente, tentar entender melhor, né? E aqui é onde rola muita adaptação, né? O cara chega com um problema que às vezes ele não identificou esse problema lá no treinamento inicial, e aqui que explode o problema e você tem que pensar em alternativas ali para atender o cliente, né? Sim, isso pode acontecer. Assim, o cliente ele sempre começa a usar o sistema de uma maneira e quer usar de outra maneira, vai trocando ali. Enfim, a gente acaba tendo que se adaptar bastante. A equipe ali interna, ela tem que ter um pouco mais de cuidado porque ela não está presente com o cliente. Então, às vezes, pode ser, o chat não vai ser tão prático ali, às vezes precisa ligar para o cliente, explicar a situação. Então, a gente tenta flexibilizar essa parte do atendimento sempre também. Aí a gente chega aqui nessa parte aqui do treinamento, vamos supor, não tem mais treinamento, acabou, né? Tipo, não tem mais o que se fazer. Se tiver, volta ali no fluxo e vai seguindo esse cronograma aqui do treinamento. Vou falar que depois que a gente termina ali essa parte do cronograma, a gente faz uma verificação com o cliente. Isso daí é muito importante. Não, a gente liga para o cliente mesmo. A gente busca entender ali com o cliente se realmente os treinamentos foram eficazes, se ele está conseguindo utilizar o sistema completamente ali da forma que ele esperava, porque aqui a gente vai identificar se ele vai precisar de mais treinamento ou não. Então a gente tira essa verificação toda ali e vê se o suporte está atendendo ele. A gente vai meio que fazendo um mapeamento ali, entendendo. Quem faz isso aí geralmente é você ou é o próprio técnico lá? É o técnico que liga. A gente faz uma listagem desses clientes, né, que precisa ser verificado, e ali a gente coloca a característica do cliente também, que às vezes ele pode ligar perguntando exatamente aquilo. Poxa, há um tempo atrás você pediu tal funcionalidade, está conseguindo usar, está te atendendo. A gente faz essa verificação bem mais próxima. Outra dúvida também, que pode talvez ser útil para ele, eu não sei, tem alguns partners que às vezes mandam o técnico A e na outra semana manda o técnico B, você costuma fazer isso não, né? Não. Tenta manter o mesmo técnico, porque para não fugir um pouco da linha de raciocínio. E o cliente acaba criando ali um pouco realmente de vínculo com aquele técnico e de confiança também, isso é importante, ali, principalmente nessa etapa aí de implantação. Aí estamos aí no treinamento concluído, né? Praticamente aí peguei um negócio errado aqui, peraí, cadê a setinha? Aí, treinamento concluído, praticamente está tudo finalizado. O que seria essa pendência? Está concluído? Que raio de pendência é essa aqui ainda? Que tá... Os treinamentos estão concluídos, mas às vezes a implantação em si falta ainda alguma coisa. Vamos supor que o cliente pediu alguma tarefa que ainda não ficou pronta. Então pode ser que a gente precise manter esse cliente ali junto com a gente, até a gente conseguir realmente liberar a tarefa para ele, ensinar ele a usar aquele novo recurso. Ou às vezes o cliente, o computador dele estragou e precisa instalar em outra máquina. Isso vai atrasando também a etapa, mas ele já sabe usar o sistema, já está tudo configurado. Então, são pendências que vai mantendo o cliente ali interno até a gente conseguir sanar tudo. E aí já não é um atendimento do técnico de rua, é aquele atendimento via chat ali e tal. E o que é essa transição aqui? Então, essa etapa aí é que a gente faz em conversa ali junto com a nossa equipe de suporte, né? Aqui na PR System a gente tem 2 equipes de suporte, uma que atende ao cliente final e uma que atende ao cliente Prime, né? A gente divide aqui nossas carteiras assim. E aí eu tenho uma reunião com esses 2 gerentes, a gente passa informações sobre o cliente. Então, é quando a gente realmente vai passar o cliente da implantação para o suporte. Nesse início de transição a gente conversa sobre as estruturas do cliente, características dele, das pessoas que utilizam realmente ali o software no dia a dia. A gente conversa de maneira geral ali sobre esse cliente.
E aí ele efetivamente vai para essa parte da transição, que aí seria um suporte mesmo de apagar incêndio, né? Tipo, a coisa parou de funcionar, é aquela coisa que já está trabalhando há bastante tempo, e aí ele entra nessa parte da transição, tenta fazer isso o mais sutil possível, né? Para não surtir muito impacto, que o perfil de atendimento é diferente, mas, vamos dizer, por fim, dá como concluído aí a implantação no cliente, né? Isso ali a transição, que essa transição a gente faz até acompanha o cliente também. Então é um mês ali acompanhando ele, são os 3 gerentes acompanhando. Que seria esse fluxo aqui de cima aqui, né? Isso aí mesmo. Aí no suporte. 2 meses geralmente naquela parte mais de treinamento e 4 meses de você verificando pendência e ajustando. Por exemplo, 2 meses ali você vai lá e ensinou o cara a controlar o contas a pagar, mas ele precisa de lançar e no final do mês dá baixa nas contas. Aí já entra naquele período de 4 meses ali que você vai fazer esse acompanhamento, ensinar ele a tirar o relatório depois de um mês. Exato. E por aí vai. Então, tranquilo. Acho que é isso, né? Tem bastante coisa. Gente, esse post aqui do Alisson é gigante. Tem muita coisa pra vocês aprenderem sobre implantação. A gente ficaria na resenha aí durante bastante tempo aí. Mas, não, vamos passar esse post devagarzinho para eles. Não vamos mandar esse link para eles, não. Mas a gente ficaria na resenha durante bastante tempo. Por enquanto, é o que tem para hoje, né? Não dá para prolongar muito, né? Senão o pessoal acaba ficando muito desgastante. Mas a gente volta com você depois de novo, Alisson. Talvez numa segunda temporada, você pense em algum tema aí pra gente poder falar com eles, né? Você tinha falado de uma coisa também, né? Lifetime, como é que era mesmo? Foi. Qual que era o outro? Lifetime. Isso aí, taxa de cancelamento. Isso para eles, né? Depois como você tem trabalhado em cima disso daí, né? Na próxima temporada. Então. Na próxima temporada, Vem aí, Vandinha 2. Então tá, obrigado, Alisson. Agradeço aí. Valeu, pessoal. Até mais.